salve! Começando mais uma live Conexão Valor aqui em Conexões Verdadeiras, uma live de conexão onde eu trago sempre um convidado para apresentar para vocês que acompanham a gente. Olha aí, a Leila chegou, a Pri, que é a minha convidada, chegou, a Milena também, galera pontual, né? Vocês ficam aí esperando para dar, né, o play. Muito bom, muito bom. Minhas queridas, aí Pri, a Leila e a Milena são habituês aqui das lives, das aulas, tá bom? Enquanto o pessoal tá chegando, deixa eu dar aqueles recadinhos iniciais, né? Dedinho no coração, a gente gosta muito de dedinho no coração para saber se vocês estão gostando, né? Para o Instagram também saber que vocês estão gostando, então isso é super importante. Aviãozinho, né? Aviãozinho, o nosso tema hoje é destrave sua energia criativa, então já manda para umas 5 pessoas aí que você entende que vão se beneficiar desse conteúdo, tá? Eu vou mandar, vou aproveitar esse momento e vou mandar para algumas pessoas que estão aparecendo aqui para mim e daí já fazer essa ponte, né? Trazer essas pessoas para cá. Por que não, né, gente? Quem mais aqui, ó? Ah, olha aí. Pronto. Já chamei uma galerinha também, aproveitem. E, bom, antes de eu chamar a Pri para entrar, é só lembrar que as lives, elas são sempre, né, uma conversa. Então, uma conversa entre eu e o convidado, a convidada e vocês. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma experiência que vocês querem compartilhar sobre o assunto que a gente vai tratar, se vocês tiverem, enfim, qualquer comentário, já sabem, deixem aqui, né, nos comentários. E também tem o balãozinho aqui de perguntas, que você pode mandar a sua pergunta e eu vou gerenciando isso, tá? A Heloísa chegou também, a Heloísa também firme e forte aqui nas nossas lives. E que mais? Bom, aviãozinho, coraçãozinho, perguntas, é isso. Eu vou me apresentar e depois já chamo a Pri e a gente começa o nosso papo. Então, vocês que estão aqui, as meninas já me conhecem, mas o pessoal que vai entrando, que de repente veio por algum convite, não sabe o que é Conexões Verdadeiras. Eu sou a Raquel Rodrigues, eu sou especialista e mentora em Networking Negócios, aqui de Conexões Verdadeiras. E o meu foco de trabalho é justamente ativar a conexão entre pessoas. Então, uma coisa é a gente conhecer pessoas e outra coisa é a gente estar com essas conexões, esses relacionamentos ativos de fato e gerando resultados. Para isso, eu trabalho 3 pilares, que são o autoconhecimento, o relacionamento e a visão de negócios, para auxiliar empreendedores individuais e profissionais autônomos a transformar os seus contatos em riqueza. Então, através de toda essa dinâmica, a gente conseguir, né, gerar resultados, alcançar nossos objetivos, ajudar as pessoas a alcançarem os delas também. E daí, com tudo isso, todo mundo fica feliz, certo? Então, acompanha aqui. Ó, chegou o Cleuso, o Andrei. O Andrei sempre tá acompanhando, né, Andrei? Você sempre, né, curte, né? A Rai Pantoja também chegou aqui, beleza? Então, enquanto o pessoal vai chegando, deixa eu chamar a Pri, já me apresentei, pra gente. Ah, eu fico até com calor, viu? Aqui em São Paulo tá frio. Olá, direto do sul. Agora sim. Tudo bom? Que prazer estar aqui. Tudo. Obrigada pelo convite. Deixa eu arrumar aqui a água. Ah, agora sim, agora sim. Muito bom, eu que super agradeço por você ter aceito o convite. É um tema que a gente conversou um pouco, né? Então tem muito a ser explorado, mas é um tema que me atrai bastante. E tenho a percepção de que quem estiver aqui ao vivo assistindo vai não vai nem saber o que está acontecendo. Assim, ai, não sabia que isso existia na minha vida. De uma certa forma, nunca pensei sobre esse aspecto, né?
É uma percepção que eu tenho, vamos ver o que o pessoal aqui acha, né? Então participem até o final, fiquem com a gente e interajam, aproveitem. Essa conversa é para vocês, né? Exato. Assim, para ajudar vocês, para servir vocês. Então, legal, vamos que vamos e chamem os amiguinhos de vocês, né? Vamos aumentar essa audiência porque o tema é bom, né? Como todos. Eu sempre digo, Pri, que é uma verdade para mim, que é, eu trago sim pessoas especiais para falar para quem está assistindo que são especiais também, tá? Então, essa grande troca que eu quero realizar aqui em Conexões Verdadeiras. A Márcia Oliveira chegou também, Márcia, super amiga. Então, bora lá. A Leila disse que voltou. Caiu e voltou, Leila? A Leila está em Santos. A Leila está em Santos. Você está em Florianópolis. Não, eu falei com uma pessoa em Florianópolis hoje, aí eu já fico toda confusa. Aqui é Porto Alegre. Porto Alegre, legal. E a Maria Passafaro também chegou, muito bom. Bom, primeiro eu vou pedir para você se apresentar para a gente e depois vamos para as perguntas. Maravilha. Bom, eu sou a Pri. Fica à vontade, tá? Prazer, gente, que está aí. Eu sou a Pri, sou a Prisarte. Eu sou publicitária. Também tenho uma formação em coaching, então juntei estes dois mundos aí da publicidade, do coaching, da criatividade, para falar com as pessoas no meu Instagram a respeito de criatividade, a respeito de energia criativa, a respeito de autoconhecimento, que é um caminho, um meio para a gente conseguir, né, se conectar com essa energia criativa. E eu venho da área da publicidade também, acho que nem a Raquel, né? Nós temos esse background aí em comum, este passado em comum na área da publicidade. Então, trabalhar com criativos, eu acho que eu trabalhei com criativos a minha vida inteira, mas eu nunca me dei conta, nunca me achei como uma das pessoas criativas também, sabe? Sempre trabalhava na área do planejamento, na área do atendimento ali dentro das agências. Trabalhava sempre com pessoas, tanto que o meu gosto por pessoas me levou para o coaching, né? Mas nunca tinha entrado nessa área da criatividade. Assim, eu sempre achava que criatividade era uma coisa para as pessoas muito especiais, muito artistas, muito, sabe, aquelas diferentões. Não sei se vocês também pensam dessa forma como eu pensava. E acabava que eu nunca me achava criativa. Até este Uhum. ano, no início do ano, quando eu fiz um curso mais focado em criatividade, que eu olhei e eu pensei, nossa, olha só, um histórico trabalhando com pessoas criativas, um histórico da minha família também de pessoas criativas, e eu ali, a louca, não me achava criativa. E aí que eu descobri essa história de que a criatividade é para todas as pessoas, de que a criatividade é nato do ser humano, né? O ser humano é criativo. O ser humano Hum. tem essa capacidade de imaginação. Então, disso vem a nossa criatividade. Depois eu vou falar um pouco mais disso quando tu me perguntar aí. Mas, Tenho trazendo um pouco, trago perguntas. eu ótimo. Trago um pouco da história, porque a história também ajuda nisso, né? Também faz parte da minha história essa redescoberta, né, da criatividade, de tudo isso. O curso foi o Reaprendizagem Criativa do Murilo Gun, que eu fiz esse ano, início do ano, metade do ano, na verdade. A E aí, Milena perguntou aqui que curso que ela comentou, né? E foi esse do esse, Murilo Gun. esse do Murilo Gun, exatamente. Legal. E aí, nossa, eu vi que tinha um histórico muito incrível para buscar, para reativar e trazer para o meu trabalho, né? Conseguir conectar isso com o meu trabalho. Então, hoje eu faço isso, hoje eu consigo trazer essa conexão aí do histórico da publicidade, da criatividade com o autoconhecimento do coaching, né? Então, é mais ou menos essa junção aí que está acontecendo. Legal. Ó, chegou aqui a Keilane também, Rosati. Bem-vinda. E aí, conforme o pessoal for chegando também, a gente vai falando. Gosto de privilegiar vocês todos que vêm Ah, falando. Bom, a gente, né, o tema destrave sua energia criativa, você falou um pouco de criatividade, mas quando a gente conversou, a gente falou sobre outros aspectos, né? A gente avançou um pouco nessa história. Então, o que que é essa energia criativa?
Conta pra gente. Energia criativa, gente, na verdade, ela vem, ela é além da criatividade em si, né? Eu gosto de separar um pouco esses conceitos, porque a criatividade na nossa cabeça, ela vem muito dessa história de criar coisas novas, essa coisa meio inalcançável, né? Que muitas vezes eu também acreditava que era muito inalcançável, muito específico para certos tipos de pessoas, certos tipos de profissão, né? Da Uhum. pessoas que trabalhavam com a criatividade, escritores, dançarinos, pessoas de design, pessoas, né, artistas no geral, mas a questão da energia criativa, ela é um buraco um pouco antes, assim, ela é uma questão antes, porque a energia criativa, ela vem da energia de criação, ou seja, todos nós temos uma capacidade de criar simplesmente por existirmos, por nós sermos criaturas criadas pela natureza, pelo universo. Então, dentro de nós temos essa energia criativa, entende? É uma questão dessa capacidade de colocar para fora as nossas ideias, os nossos projetos e criar coisas novas, né? Ideias que nós recebemos, que nós temos, que fica lá às vezes no fundo, no fundinho da nossa cabeça e a gente não dá muita bola. E essa energia que fica lá e a gente vai bloqueando muitas vezes por algum julgamento, por algum medo, por alguma insegurança, ela fica lá e ela fica escondida. Só que quando a gente consegue desbloquear isso e colocar para fora, é que a gente exerce a gente resgata essa energia criativa, que é uma energia de criação, basicamente. Criação de qualquer coisa, sabe? Uhum. Projetos, criação de negócios, criação de produtos ou serviços dentro do meu negócio, criação de projetos dentro de um outro projeto que eu já tenho, criação de conteúdo, criação de posts, criação de tudo. Criação de qualquer coisa, né? Que a gente vai tirar da nossa cabeça e vai colocar no papel e vai colocar no mundo. Então, é essa energia de criação que muitas vezes a gente bloqueia por travas, por manias, muitas vezes mania de perfeição, ou por querer se comparar com uma outra pessoa, ou por ter medo do julgamento da outra pessoa a respeito daquilo que eu criei, seja o que for, né? A pressa, muitas vezes, é uma trava também. São várias coisas que a gente traz, né, da nossa mente, que é uma mente muito mais analítica do que criativa. A gente bloqueia essa outra energia criativa que vem lá do nosso inconsciente, lá de dentro da gente, e que a gente, quando traz para fora, consegue fazer esse processo de criação. Por isso que eu separo da criatividade, porque a Uhum. criatividade, especificamente, ela, pelo menos o conceito que o Murilo Gun traz e que eu adotei para mim, porque eu acho muito bom, ele traz a criatividade como combinatividade, que é simplesmente a tua capacidade de usar as tuas referências, as coisas que tu já estudou, aquilo que tu tem de referências mesmo, né, da tua vida, de estudos, de, enfim, não só necessariamente da área que tu atua, mas de todas as coisas que tu já visitou, que tu já leu, que tu já viu, e tu usa essas tuas referências, faz essas conexões lá na tua cabeça para criar uma solução não óbvia para um problema. Uhum. A gente tem um problema e a gente usa a criatividade, usa a combinatividade, que nem o Murilo Gun fala, para solucionar esses problemas. E aí, normalmente, quando a gente chama. Como é que a gente chama algo de criativo? Quando é algo que normalmente sai do óbvio, né? Nossa, que pessoa criativa. É porque normalmente ela solucionou algo, ela trouxe algo de uma maneira não óbvia. De uma maneira que salta os olhos, sai um pouquinho da caixinha, assim, né? Uhum. Então, é assim que eu divido, né? A energia criativa sendo essa energia de criação de qualquer coisa, e a criatividade como essa capacidade de solucionar problemas de uma maneira não óbvia. Não sei se eu consegui explicar, espero que sim. A gente vai seguindo. Deixa eu dar um oi aqui para Sheila Faivichenko, também vem sempre aqui. Marcos Freitas, primeira vez, hein, Marcos? A Raíssa Figueiredo, a gente conversou essa semana também. Ela é nova aqui no perfil, então seja Ah, bem-vinda. Bom, quando eu fiz, né, design, eu sou designer gráfica de formação, né, venho do mercado de comunicação e o pessoal, é dom, é dom. E na época que eu fiz
design, eu não desenhava. Eu Ah, fui na cara, tipo, então dava melhor quem desenhava, né, ilustrava e coisas assim, porque na época que eu fiz não tinha computador ainda, né, não tinha os programas que tem hoje, então era muito na mão ainda. E eu fui com a cara e a coragem e me formei, consegui, fui para o mercado, mas descobri outras formas, né, enfim, expressar a minha criatividade, ajudar. E tem uma coisa que você falou, né, do Murilo Gun, que é interessante porque dentro das inteligências, a gente tem a inteligência relacional, né, uma inteligência que está sendo conversada mais agora, abordada mais agora, que é essa nossa capacidade lidar. de estar em contato, mas de realizar, né, coisas através mesmo das pessoas. E, e uma das características da inteligência relacional é a combinação, é essa capacidade da gente pegar referências de diversas formas e unir isso. Então, ele não chama mesmo de criatividade, mas chama de é, vamos dizer assim, uma capacidade. Então, eu olho essa luz, olho esse papel, olho não sei o que, combino e transformo em alguma outra coisa. Então, também é uma capacidade das pessoas que se relacionam melhor a combinação. Então, gostei que você trouxe isso, porque me lembrou esse conteúdo. Deixa eu dar um oi para Simone Tom e para o Bruno, que é meu mentorado, Bruno Lobo, Mesquita, né? Sempre aparece também, querido, gosto muito. Fico muito feliz. Já chama uns amiguinhos aqui, tá? Para conversar com a gente. Hoje tem que ser assim, tem que pedir ajuda, falar, gente, vamos, Claro. né? Subir essa audiência aí, porque né? E Vocês qualquer estão. coisa também, se forem tendo dúvidas, por favor, coloquem que a gente vai respondendo. Legal, talvez seja isso. Talvez as pessoas, o que eu falei no começo, as pessoas não tenham essa consciência que existe essa energia criativa em nós. Então a gente sabe que a gente é capaz de muita coisa, mas não que existe uma energia que de repente pode ser evocada e trabalhada. Bom, quando a gente não usa essa energia, o que que acontece? O que que acontece qual que é o impacto de não usar essa energia? Olha, normalmente a gente trava. O nome do destravar é exatamente por isso, porque é o que todo mundo fala. É a palavra que eu mais ouço dentro de atendimentos, é a palavra que eu mais ouço dos meus seguidores na rede social, que é tipo, travei, tô travada. Não consigo ir para frente, não consigo colocar o projeto. Às vezes, o que acontece? Às vezes a gente tem a ideia e ela morre aqui, ela nem vai pro papel. A gente não consegue nem, às vezes, tirar da cabeça e colocar no papel, porque a gente já criou várias situações onde, se eu colocar no papel e mostrar para alguém, alguém pode julgar e pode me zoar e pode cancelar e pode aquelas monte de coisa. Só sendo que nada aconteceu ainda, né? Sendo que nada disso é real, é simplesmente imaginário da nossa projeção, da nossa ansiedade, do nosso medo, do julgamento. Então, essa trava, ela acaba trazendo uma frustração, porque a gente tá com aquela ideia ali e a gente fica imaginando, ao mesmo tempo que a gente imagina o cenário ruim, caso eu coloque a ideia para fora e as pessoas me julguem ou algo dê errado, eu também tenho a mesma capacidade de imaginar como seria legal se eu conseguisse fazer isso. Se eu conseguisse Uhum. pegar esse projeto e colocar ele no mundo. E aí, por eu não conseguir fazer isso, por eu estar travado ou travada, aí eu acabo me frustrando. E aí o tempo vai passando e eu vou pensando, olha só, né, aquele projeto lá e tal. E aí, sabe o que acontece que é mais louco, Raquel? Muitas vezes tem um conceito da Elizabeth Gilbert que ela fala que as ideias elas não nos pertencem. Elas pertencem ao universo, ao mundo. Então, sabe o que acontece que comprova muito isso? Não sei se você já ouviu falar alguém dizendo, eu tive essa ideia aí, né? Alguém fez alguma coisa lá em outro lugar, ou alguém botou um projeto no mundo, botou um negócio, e sempre vem alguém e diz, eu tive essa ideia aí também. Então, muitas vezes acontece isso, a gente fica travado, a gente fica com a ideia só na cabeça, não consegue colocar para o papel, não consegue colocar para o mundo, e acaba ficando com essa frustração, assim. E às vezes vê outras pessoas fazendo algo que, putz, eu podia estar fazendo. Uhum. O Max Geringer, você já conhece o Max Geringer? Ele sempre tá lá no Fantástico e tal. O Max Geringer, ele é consultor de carreira, né, tal.
e agora um dos top voice influencers, né, saiu essa semana. Ah, ele fez um post hoje sobre isso, ele falou assim, você já teve uma ideia roubada no seu trabalho? E aí ele fala, você tem duas alternativas. A alternativa um é você colocar a boca no trombone e ele até fala assim, apontar, né? Apontar o salafrário, né? O falsário e tipo, falava, ele me roubou a ideia, não sei o quê. E a opção dois é continue compartilhando e ajudando as pessoas e assim vai, porque acho que pega um gancho aí do que você falou, de que as ideias não são nossas, né? E, e é isso. Assim, todo mundo que observa necessidades tem a capacidade de ter ideias próximas, né? Similares, não vou dizer que são iguais, mas você está observando o que está acontecendo ao seu redor, conversando com as pessoas, eu acredito que é muito possível que você pense que em alguma alternativa que você possa resolver ou que alguém possa resolver. Então, difícil falar isso. Bom, mas essa frustração, esse travamento, né, enfim, deve gerar muita angústia nas pessoas e aí elas acabam tendo outros impactos, talvez de saúde. Como é que chega isso para você? E a Raíssa, já vamos responder sua pergunta, tá, Raíssa? Tá muito Segura aí, doida. segura aí. Olha, normalmente a pessoa acaba dentro de um ciclo, assim, sabe? Meio que um looping. Meio que vivendo num piloto automático. É o que mais chega pra mim, pelo menos, né? A Uhum, pessoa é travada com aquilo, mas ela não consegue enxergar como sair deste travamento, ela não consegue enxergar como sair deste looping, sabe? Porque tem uma coisa chamada ciclo da realidade, não sei se já ouviu falar de alguma vez. É não. um que eu aprendi no coaching também, lá com o Jerônimo Temel, há muitos anos atrás, que ele traz que tudo aquilo que a gente vê, nas experiências de vida que a gente tem, a gente cria um mundo, digamos assim, como se cada um tivesse seu próprio mundo, né? Cada Uhum, mundo, então é como se cada um vivesse aí no seu próprio mundo, digamos assim. Então, se eu vivo neste mundo e se eu enxergo, tenho essas experiências, é a minha lente, né? A gente usa muitas vezes isso, é a minha lente, é como eu enxergo o mundo. E aí uhum, acontece que eu vou ter as minhas características, eu vou criar minha personalidade, eu vou criar minha identidade. Oi, meninas, chegaram. Vou criar minha identidade baseada neste mundo que eu tenho que sobreviver nesse mundo. E aí eu vou criar minha identidade, então eu vou ser o eu sou ali, daí eu vou fazer ações correspondentes com quem eu sou, e eu vou ter resultados correspondentes com o que eu faço. E quanto mais eu tenho esse resultado, mais eu vejo esse resultado, mais reforço o mundo que eu já via. Então, esse é o ciclo de realidade que a gente fala. Exemplo de uma pessoa que está travada e muitas vezes presa dentro deste looping de realidade que se comprova, né? Sei lá, eu imagino que pessoas com mania de perfeição, acho que é o mais comum que aparece. Mania de perfeição, e aí o projeto tem que estar perfeito para poder sair para o mercado, a ideia tem que estar perfeita, totalmente lapidada, linda, maravilhosa, para eu poder expor ela no mundo. Se eu vejo só coisas, por exemplo, vamos à rede social, vamos usar o que a gente enxerga na rede social. Eu vou lá, eu sigo vários empreendedores, várias empreendedoras, e obviamente que na rede social a gente vive quase que um mundo paralelo, onde a maior parte das pessoas, dependendo do tipo de pessoa que tu segue, lógico, a maior parte das pessoas só mostra o que elas querem mostrar. Só mostra a parte boa, só mostra, né, aquela vitrine, digamos assim. Dependendo do tipo de pessoa que eu sigo, eu vou enxergar que aquelas pessoas que estão ali, que têm aquele sucesso, têm aquele nível de perfeição que eu enxergo. Então eu criei no meu mundo que para eu ter sucesso eu preciso daquela perfeição ali. Então uhum, eu começo a me comparar. Então lá na minha identidade eu começo a dizer, nossa, mas eu não sou perfeita que nem aquelas pessoas lá. Nossa, mas eu acho que eu não consigo, então eu não sou boa o suficiente para colocar o meu projeto do mundo. Ah, mas acho que, né? E aí o que que acontece? Lá no, na identidade, no eu sou. E aí eu fico com aquilo, ah, mas eu não sou o suficiente para aquilo, né? E eu começo a ter aqueles pensamentos. E aqueles pensamentos começam a me dar sentimentos não muito bons. E aí esses sentimentos acabam fazendo com que eu trave. Por quê? Como é que eu vou botar no mundo um negócio que não tá perfeito? Meu Deus, vão cair em cima de mim. Se no meu mundo, o mundo que eu enxergo, as coisas têm que estar perfeitas para acontecerem, meu Deus, né?
Não vou colocar no Uhum. mundo. E aí a minha trava, que é ali no fazer, vai acontecer que eu também não vou ter sucesso, porque, óbvio, eu nem coloquei o negócio no mundo. Como é que eu vou ter sucesso ou resultado com aquilo? E aí, o que se comprova? Nossa, eu não tive resultado. Por quê? Na minha cabeça? Porque eu não sou perfeita. Aí, quanto mais eu vejo, mais eu crio, mais eu sou, mais eu faço, mais eu tenho. Esse é o ciclo de realidade que eu falo do looping. Uhum. Chega pra mim muitas vezes as pessoas assim, presas nesse looping e aí precisa às vezes de uma visão de fora, até do coaching para conseguir, cara, olha só, vamos enxergar de novo isso daqui, vamos ver onde é que a gente consegue quebrar esse looping, né? Quebrar esse ciclo assim. E muitas vezes é no eu vejo, é o que tu está vendo, quem são as pessoas que tu está seguindo, quais são as referências que tu está pegando, que está criando essa trava, por exemplo, da perfeição e que está travando o teu projeto, que está bloqueando a tua energia de criação. Porque toda vez que tu senta para criar qualquer coisa, seja o teu projeto, seja um post, seja um texto, seja qualquer coisa, tu fica usando aquele looping mental de tem que ser perfeito, não sou boa bastante, taranã. E quanto mais eu penso, mais eu sinto, e se eu sinto coisas ruins, eu travo. Então é mais ou Sim. menos isso, sabe? Deixa eu dar, deixa eu dar um oi aqui para S. Camila Moura, a Rana Malta, que é nossa amiga, José Camila, Germano de Souza, é a Camila Moura. A Ana falou, só mostram os resultados e não o processo. Opa, peraí que eu. A gente na rede social mostra o que a gente quer, né? Então, olha, é, e ela complementou, ainda bem que estamos criando nossa bolha de vulneráveis para nos apoiar umas nas outras. É isso aí. E a Raíssa falou, isso causa muita ansiedade e frustração. Aliás, né? A gente está, né, os brasileiros, né, quando a gente é bom em alguma coisa, assim, número um, é naquilo que não precisava, né? Por exemplo, né, o país número um em ansiedade, né, em pessoas ansiosas e todos os impactos que isso traz, né? Então a gente consegue estar lá no topo, mas não precisaria ser assim, né? Se a gente buscar se fortalecer, às vezes é uma questão de dificuldade de pedir ajuda ou de acreditar que também não consegue é, dar conta ou não consegue pagar um profissional, né? São muitas crenças envolvidas com, às vezes, a gente não sair desse ciclo de realidade que a gente criou pra gente. E, então, assim, uma live como essa é para a gente trazer, e sim, vamos responder a pergunta da Raíssa, que já foi direto ao ponto, né? Então, a Raíssa ela já foi direto ao ponto de tipo, tá, mas e aí, qual é a melhor prática para a gente evitar travar nas novas ideias? Então, essa é a pergunta que eu ia fazer também, que a gente está aqui para responder isso. Mas antes é importante a gente contextualizar, né, essas questões. Agora, e antes de responder, ela falou que quer sair dessa estatística. A gente está falando muito da causa, né, de algumas causas, por exemplo, as pessoas travam por essa comparação, pelo medo do julgamento e tal. Mas você identifica, por exemplo, que existe uma grande causa por trás disso? Por exemplo, assim, é cultural, é alguma coisa da infância, é a nossa criação, é a sociedade, é a educação. Você consegue identificar em algum momento, assim, no geral, que a gente, enfim, começa a criar, né, essas travas que depois que no futuro vão bloquear a nossa energia? olha, na verdade, é as duas coisas, né? É um conjunto. Eu acredito que cada um. A gente tem travas gerais que acaba pegando todas as pessoas, mas tem particularidades de cada um pela experiência, pela criação que teve, pelo histórico, né? De ocasiões, de coisas que aconteceram com essa pessoa. E tem um background completo, digamos assim, que pega todo mundo, que é a nossa cultura ocidental, tá? Hum, E aí não é só Brasil, é ocidental, que é uma uhum, cultura muito mais voltada, agora falando também de criatividade, e isso reflete na energia criativa, que reflete na criatividade, que reflete em todo esse nosso movimento de parar de se julgar, parar de se criticar, parar de ter tanta pressa, de ter tanta mania de perfeição, que tudo caminha junto, né? Comparação, tudo caminha meio junto, se a gente for pensar, né? E aí vem dessa nossa cultura ocidental, onde nós somos ensinados desde enfim, o que a gente é ensinado? Isso também vem parte do curso do Murilo, tá? O que uhum, a gente é ensinado desde criança? Que a gente tem que acertar um gabarito, que a gente tem que acertar a resposta que o professor falou.
que a gente é ensinado quando a gente vira adolescente e a gente tem que escolher uma faculdade? Que a gente vai virar um técnico, né? Nós não somos mais estimulados como eram antigamente, os profissionais, eu vou virar artista. A pessoa ri da tua cara se tu fala que tu vai virar artista, que tu vai trabalhar com arte, que tu vai. As pessoas vão tirar sarro e vão dizer, vai vender bijuteria na praia. Então, vai vender na praia, né? Coisa e tal. Então, é muito desestimulado qualquer atividade fora daquela coisa técnica, daquela coisa, entre aspas, quadrada, que serve aos interesses da sociedade, dependendo da época onde ela está, dependendo da geração, né? Então, na nossa geração, era muito do tipo, vamos formar técnicos para encher as empresas de profissionais técnicos. Era isso, entendeu? Então, isso traz uma carga cultural onde a gente, quando sai um pouco deste quadrado, quando pensa alguma coisa fora da caixinha, e aqui eu tô falando de profissões, mas não tem nada a ver com a profissão que tu escolheu. Mais uma questão de caixinhas, né? Nós somos criados na cultura ocidental dentro de caixinhas. Então, a nossa mente, que é uma mente mais analítica, o lado da nossa mente mais analítico, ele fica automaticamente tentando colocar as coisas dentro das caixinhas que ele já conhece, que a Uhum. nossa mente já conhece. E quando ela não consegue colocar as coisas nas caixinhas que ela conhece, rotular, basicamente, ela fica nervosa. E ela começa a meio que, né, a criar várias frases aí do tipo, não, mas tá errado, tu tem que voltar pra caixinha, volta pra caixinha, volta pra caixinha. Esse movimento de sair da caixinha é quase um movimento contra-intuitivo para nós, porque nós somos criados numa cultura de caixinhas, infelizmente. Então, até a Hannah, acho que falou ali, né, do bloqueio do gabarito, exatamente, ai meu Deus, que o Murilo fala, que é o bloqueio do gabarito, que é sempre a gente achar que tem uma resposta certa. E isso começa na infância, só que isso a gente leva para nossa vida adulta, entendeu? A Uhum. gente acha que sempre tem uma resposta certa, que sempre tem um caminho certo, que sempre tem o método infalível, que sempre tem o caminho das pedras. Por que a gente busca tanto, muitas vezes, atalhos e tudo mais? Porque a gente foi ensinado que tem que ser isso, entendeu? Que existe um caminho certo. E aí a gente Uhum. acaba ficando preso ao risco. A gente fica com medo de errar, porque, enfim, tem todo esse background histórico e cultural. E isso Uhum. caminha inconsciente também, né? Tá lá nos nossos ensinamentos, lá embaixo, lá nas nossas crenças e tudo mais. Deixa eu ver Bom, o que eu falo isso por, assim, eu gosto de trazer isso justamente para nós termos a consciência na nossa geração de olhar para as crianças, olhar para os jovens de uma outra forma, né? Então, quando né, a gente cresce e fala, eu vou fazer diferente dos meus pais, então tá aí uma coisa legal para a gente fazer diferente, que é justamente incentivar o aprendizado, incentivar o erro de uma forma controlada, vamos dizer assim, né? A pessoa não precisa se jogar na frente de um carro, mas, mas não penalizar as crianças porque elas estão aprendendo, elas não têm referência, né? Então, não deixar realmente isso aflorar e ser o exemplo, né? A Leila falou, quando saímos da caixinha, precisamos ter força para nos manter fora. Você pode falar mais sobre isso? A Milena falou, excesso de informações também é um bloqueio? sim, também é um bloqueio. E a Já Hannah, entendo. oi? Oi? Desculpa. Ela responder já. E isso nos trava, e a Hannah fala, isso nos trava muito porque geramos um medo absurdo de errar justamente por conta desse caminho certo, é. Ou a gente tem o medo de errar, ou a gente fica buscando, como a Pri falou, a gente busca atalhos, fórmulas mágicas, né? Somos mais imediatistas, tem que resolver sem pensar, né? Então, tudo que parece prático e foi, né, acaba chamando mais atenção, e não é assim que a gente se desenvolve, né? Então, é bom prestar atenção nisso. E ela fala e sermos as melhores referências para essas crianças, é isso aí. E tá chegando aqui, ó, Mick Jack, Márcia Molima também chegando, dando um Hello. oi aqui. Então tá, olha, a gente tem aqui então precisamos de força para nos manter fora e esse bloqueio de muitas informações. Fale um pouco para a gente sobre isso. Beleza. Tô adorando a interação de vocês, gente. Ficou Gente, muito essa mais. turma é muito boa. Assim, eu sou muito feliz, assim, que quando o pessoal engata, vai que vai. Então, continuem perguntando.
E a resposta da Raíssa, que é a daqui a finalzinho, ela já vem, segura, porque a gente vamos responder isso e já vamos então para o que a gente pode fazer para destravar. Tá. Deixa eu começar pelo excesso de informação. O excesso de informação muitas vezes acontece porque a gente cria uma obesidade mental. E a obesidade mental também bloqueia. Porque ela também entra em confronto com a nossa mania de perfeição, com a mania de não achar que a gente é bom o bastante dentro daquele ciclo que a gente fica na nossa cabeça, né? Então, por exemplo, se eu começo a ver que fulaninho fala de tal coisa, fulaninho fala de tal coisa, tem mais aquela informação, tem mais aquele livro, e eu tô dentro, tô presa naquele ciclo onde eu não acho que eu sou o suficiente, onde eu não acho que eu sou o bastante, eu vou me. Se eu sou uma pessoa que eu estudo muito, por exemplo, eu sou uma louca presa nos livros, presa na minha mente muitas vezes também. Eu não tô falando aqui de um lugar onde eu estou livre disso, tá, gente? Muito pelo contrário, a gente lida com isso todos os dias. Então, quando eu estou num papel ali onde. Um papel não. Se eu tenho esse costume de muitas vezes, se eu tô me sentindo insegura, eu vou lá e eu vou estudar como uma forma de eu me sentir mais segura, se isso é um gatilho pra mim é, por exemplo, eu tô me sentindo insegura, eu vou lá estudar mais um pouco então. Porque daí eu me sinto melhor com isso. Se eu fico só na minha mente e não executo, ou não pratico, ou não coloco pra fora aquilo que eu estou estudando, eu vou criar uma obesidade mental. E eu vou entrar num outro ciclo, onde eu sempre acho que eu tenho que estudar mais e mais e mais. E entra a mania de perfeição, e aí o projeto nunca tá pronto, porque o projeto precisa de mais isso, mais aquilo outro. Então, uma das coisas que eu comecei a fazer, e que, nossa senhora, ajuda na ansiedade, ajuda nessa questão de muita informação, é parar de seguir algumas pessoas, parar de assistir alguns tipos de programa. Eu não assisto mais televisão, por exemplo. Eu vou atrás da informação quando eu preciso, mas não ter tanto ruído, não ter tanta informação chegando até mim, não ter tanto estímulo o tempo inteiro, porque isso mais me causa ansiedade, isso mais me lembra de quantas coisas eu ainda não sei. E se eu tenho uma coisa dentro de mim que me diz que eu não sou boa o bastante, eu sempre acho que eu preciso saber mais alguma coisa antes de colocar algum projeto no mundo, sabe? Uhum, Então, a informação realmente diminuir os estímulos, diminuir, pegar, ser bem essencialista, como a gente chama, né? Pegar o que uhum. é essencial para colocar o teu projeto no mundo agora, neste momento, com o que tu tem agora, e aí depois, conforme vai vindo a necessidade, lidar com as coisas conforme elas acontecem. É isso, sabe? Conforme vai vindo a necessidade, daí tu vai buscar mais alguma coisa, vai buscar mais alguma coisa, vai melhorando o projeto, vai evoluindo. Mas limitar a quantidade de informação é muito bom. Vocês querem falar alguma coisa, Raquel? A Hannah falou aqui, só que essa suficiência vem de dentro, né? Sentirmos o nosso valor e principalmente praticar e aplicar o que estudamos. É isso aí, né? Ela falou, e aí nunca é suficiente, nunca é suficiente, depois ela falou que a gente tem o suficiente. Sim, né? E essa força da gente se manter fora, ou seja, bom, vamos falar de destravar e depois a gente fala da força, né? Como é que a gente, alguns passos aí para que você pode sugerir para a gente para começar, né, a destravar, e daí essa força, né? O que que precisa para manter? Tem que se manter lá, né? Olha, como é uma pergunta bem. Como é que eu vou dizer? Não é genérica, mas é que engloba muitas coisas, né? Tipo, o destravar, eu primeiro preciso entender. O primeiro passo de qualquer coisa é ter clareza. Ou seja, Uhum, clareza, em primeiro lugar, do que está me travando. Porque a gente deu vários exemplos aqui. Claro que um se interliga no outro e a maior parte deles acaba pegando geral porque a gente foi criado na mesma cultura, né? Que uhum, é a perfeição, que é a ansiedade, que vem da pressa, a pressa, a ansiedade, meio que, né, parecido, que é o excesso de informação, que é. E que mais que a gente botou? O medo do julgamento alheio, o medo de não dar certo. Então, tem algumas travas, algumas questões que eu primeiro preciso ter clareza de quais travas são que eu particularmente estou passando, entender exatamente, entender a origem daquilo, tipo, por que que está, por que da onde veio isso, né? Ah, tá, beleza, é histórico, é cultural. E aí vem uma parte que eu acho muito, muito importante, que é tu te distanciar daquilo na tua mente, do tipo, tá, estes pensamentos, porque tudo isso se manifesta através de pensamentos na nossa uhum, mente.
pensamentos são meus? Eu acredito realmente nisso? Ou são coisas que estão na minha cabeça porque a sociedade fala, porque a cultura fala, porque alguém falou, um guru sei lá da onde, porque os meus pais falaram, porque um professor um dia falou, uma figura de autoridade. Tipo, da onde veio esses pensamentos, sabe? Uhum. Questionar os pensamentos muitas vezes ajuda a entender da onde vem e ajuda a questionar do tipo, eu quero estar me servindo hoje? Eu quero continuar levando adiante isso? Qual é o ciclo de realidade será que eu estou presa ou preso? E que pensamentos estão me ajudando a me manter nesse ciclo de realidade? Porque esse ciclo que eu usei da perfeição é um exemplo. Tem Uhum. para relacionamento, tem para trabalho, tem para saúde. Pode usar qualquer tipo de exemplo e colocar nesse ciclo aí que ele vai acontecer também. A gente cria ciclos, a gente retroalimenta os nossos próprios ciclos de realidade. Então, primeiro passo, clareza. Quais são as travas que mais te atrapalham hoje? Da onde elas vêm? E se esses pensamentos te pertencem ou não. Começar a questionar esses pensamentos aí. E aí, em segundo lugar, depois que começou a questionar isso, que começou a entender, ter essa clareza, aí tu vai começar a trabalhar, a ressignificar isso na tua cabeça. Ah, então esses Uhum. pensamentos aqui não me servem. Isso aqui não me pertence. Tá, o que eu vou fazer então toda vez que eles aparecerem? Eu vou argumentar com a minha mente, eu vou trocar muitas vezes esses pensamentos por outros mais positivos. A gente subestima o poder das palavras, mas as palavras e as afirmações elas têm um absoluto poder na nossa vida. Eu, ano Uhum. passado, tive um mentor, que até ele não tá aqui, mas enfim, que é o Lucas, que eu tava num período da minha vida que eu era muito, muito, muito insegura. Eu tava muito insegura com tudo. Fazendo, com os meus projetos. E eu nem tinha clareza do quão insegura eu era. Agora, olhando para trás, é que eu enxergo isso, né? E eu me bloqueava na hora de falar, eu me bloqueava na hora de apresentar alguma coisa, eu me bloqueava na hora de vender. E o mais engraçado é que ele me falou tantas vezes: Priscila, tu é maravilhosa. Priscila, tu é incrível. Ele me falou tantas e tantas vezes, mesmo sem eu concordar ou sem eu acreditar, que eu comecei a acreditar. Eu comecei a acreditar. Então, tipo, as palavras têm muito poder. E a gente não precisa muitas vezes que um mentor de fora ou, sei lá, alguém de fora venha. A gente pode falar pra gente. A gente pode colocar, sei lá, no espelho da minha casa, no meu celular, sabe? Coisas que vão te ajudar a estar num clima melhor e a lidar melhor com esses pensamentos negativos que estão num looping automático. Né? Então, esses seriam dois passos que só fazendo isso já ajuda muito, né, nesse destravar, porque a gente está travado na cabeça. Basicamente. A gente tá travado na cabeça. Eu Não super sei se pode fazer. concordo. Não, super concordo. E veja o seguinte, bom, de ordem prática, né? Então eu gosto de traduzir algumas coisas, que parece que a gente está falando e não está passando, vamos dizer assim, um caminho, né? Ou seja, quando a gente fala de passo, então para você, a Raíssa aí que está super concordando que a palavra tem poder, tá, acho que para ela tá sendo muito legal, né? Que bom. Então, assim, entender a origem da trava, ou seja, para um momento do teu dia, da tua semana, escolhe um dia calmamente e começa a pensar sobre isso, né? Pensa em coisas da semana, não precisa pensar da vida, né? Coisas em momentos que você se sentiu travado, coisas assim, anota isso. Acho que é importante, é um caminho. Eu, por exemplo, faço esse exercício, agora eu preciso atualizar, mas eu faço esse exercício de anotar os, no caso eu não chamo de travas, chamo de impeditivos, né? O que é aquilo que de repente está me impedindo? Então, na minha última lista, eu listei 51 impeditivos. O que tu botou na É, eu descrição? coloquei. O exercício era 50. Eu falei, não, vou conseguir mais um, sabe? Assim, eu vou passar de 50, não é possível, eu tenho muitos impeditivos, né? Aquela, né, a correria por impeditivos. Mas foi muito interessante porque o exercício é listar os impeditivos, então, assim, tudo que pode estar atrapalhando a vida, e aí você escolher, né? Você fazer um filtro e identificar quais são aqueles que mais estão prejudicando. E Sim, aí começar hierarquizar, a. Oi? dar Ah, uma depois. hierarquizada, né? Colocar uma ordem, digamos assim. Mas sem a clareza que a Pri falou,
é um exercício, né? Então é importante você parar. E se você tiver dificuldade de fazer isso, minha sugestão é procure ajuda. Se não for fácil para você tirar esse tempo, fazer uma lista, identificar esses momentos, eu sugiro que você procure ajuda da Pri, por exemplo, a Pri, né? Daqui a pouco já conta aí alguma forma que ela pode ajudar. Mas antes disso, quero só complementar essa coisa dos ciclos. Teve um momento assim que eu também fui para um mentor, né? E aí eu comentando com ele, falando, porque eu fiquei 6 anos, tenho ciclos de 6 anos. Eu fiquei 6 anos numa agência, aí passei rapidamente para uma outra, depois eu fiquei 6 anos na minha própria agência, depois eu fiquei 6 anos. Assim, e aí eu falava assim, aí eu fiquei 6 anos sem namorado, 6 anos sem namorado, e aí eu comecei a pensar sobre isso e falando na mentoria lá, e aí ele falou assim, pois é, esses são os ciclos que você criou na tua cabeça. Você acredita que os ciclos são de 6 anos e que alguma mudança vai acontecer. Então você se apega nisso, você sofre durante um tempão, porque você acredita que é lá no sexto que você tem que se ferrar e que no sexto ano alguma coisa vai acontecer, que vai dar certo. E aí você se abre para o amor, que foi o que aconteceu. Então, depois de 6 anos solteira, estou namorando. E aí eu fico assim, tipo, tem que passar de 6 anos, tem que passar de 6 anos o relacionamento. Mas é muito, muito louco isso de você falando, né? E não se dar conta. E é isso, foi da minha mente, né? Coisas que em algum momento eu criei essa realidade para mim, do tipo, era o meu ciclo, ou seja, coisas diferentes só acontecem de 6 em 6 anos. Tem um poder muito incrível no ser humano, que é a necessidade de ser coerente com aquilo que ele acredita. Isso é uma coisa que a gente quase não tem controle, a necessidade da gente ser coerente com aquilo que a gente acredita. A gente às vezes evita de falar com pessoas que não concordam com a gente, porque corre o risco daquela pessoa falar algo que vai mudar ou que vai confrontar a maneira que eu enxergo, ou a minha opinião, ou a maneira que eu levo a minha vida. Isso pode colocar em risco a minha habilidade de ser coerente com aquilo que eu acredito. Então, é uma coisa muito louca, assim. Por isso que a gente tem que cuidar muito aquilo que a gente acredita e aquilo que a gente acredita com muito afinco e que a gente bate o pé e diz que é assim, que é assado, porque a gente vai passar e fazer esses ciclos e vai passar uma vida sendo coerente com o que a gente acredita. Se a gente fecha a mente, né, e não abre ela de alguma E, forma, e isso dependendo do que é uma merda, já vou avisando para vocês, tá? Não entrem nesses ciclos. Evitem. Porque dá ruim, sabe? Dá ruim. Mas dá para sair também, dá para sair. na verdade, falando de ciclos de uma maneira geral, a vida é feita de ciclos, né? Mas não Sim. necessariamente de 6 em 6 anos, ou não necessariamente um ciclo que não está, né, trazendo algum benefício, alguma coisa boa. Então a gente mais é aprender com os ciclos e conseguir seguir em frente nesse sentido. Muito bom. Acho que assim, o interessante é a gente sair também dessa conversa sabendo o seguinte: existe essa energia criativa em nós, como a Pri falou no começo, porque nós somos criaturas criadas, né? Então a gente vem com isso de fábrica e isso é muito bom. Então, se alguma coisa não está fluindo na sua vida, ter essa consciência, começar a fazer essa autoobservação é bem importante para você poder fluir essa energia, uma energia de realização, de criação, de, enfim, dar rumo, de fazer mudanças, transformar. E, e claro que aí entra o que a Leila falou, né? A partir do momento que você entra, não tenho as respostas, não cheguei lá, mas me coloco nesse movimento, precisa ter força para continuar, né? Então, Ah, tá. Legal isso. Eu gosto que tu retoma, porque eu já tinha me esquecido já da pergunta. eu é um talento nato, eu viveria de entrevistas assim, sabe? Tipo, o que que você faria se você não precisasse de dinheiro? Eu entrevistaria pessoas todos os dias. Uma coisa que tu falou que vai encaixar bem certinho com isso daí, que é que tu ia falando e eu me lembrando que eu tinha que falar. Olha, louca, né? Que eu tinha que falar a respeito da energia criativa, né? Isso que eu falo de que nós somos criações, não estou necessariamente entrando em religião, entrando em
em espiritualidade e tudo mais. Por mais que eu acredite em espiritualidade, não estou entrando nisso. Eu estou entrando no quesito de natureza. Olha só que louco. Natureza. Se a gente for olhar para a natureza, se a gente está buscando perfeição em qualquer coisa, é só a gente olhar para a natureza, porque a natureza acho que é a única referência de perfeição que a gente pode ter, né? Como as coisas funcionam, como os ciclos naturais funcionam, isso é tudo muito lindo. E a natureza, ela tem uma energia criativa, tem uma energia de criação, que toda vez que a gente entra em contato com a natureza, toda vez que a gente entra em contato com isso, a gente consegue se sentir muito mais conectado com essa energia criativa que existe em nós. Como se a nossa energia criativa se conectasse com a energia criativa da natureza em si. As plantas, os animais, enfim. Então, um exercício excelente para se manter conectado com a sua energia criativa, para conectar em primeiro lugar com essa energia criativa, é a respiração. A respiração é um superpoder escondido que a gente esquece que tem e que a gente esquece de respirar muitas vezes. A gente fica, às vezes, num ritmo assim, o dia inteiro. A gente fica assim. A gente não lembra que tá respirando. E naquela respiração meio automática, assim. Quando a gente lembra que existe uma coisa linda chamada respiração e que ela é uma porta de entrada para essa energia criativa, para essa conexão com o nosso inconsciente, com tudo de bom que tem dentro da gente inconscientemente, com a nossa essência, com a nossa intuição, com a natureza também. Tudo isso, através da respiração, a gente consegue se conectar. Então, exercício simples, gente, no YouTube, na internet, no Google, se tu botar, tu encontra vários exercícios de respiração. Exercício simples de contar até 4, segurar em 4 e expirar soltando em 4 tempos também. Contar isso, né? Ó, ela falou, a Márcia falou, o barulho que a nossa mente faz não nos deixa conectar com essa energia criativa interna. Nossa, fabuloso isso, né? Entra de novo a respiração. A respiração, por que as pessoas meditam? O que é a meditação? A meditação é uma respiração, para quem começa, pelo menos, claro que a meditação profunda é um estado lá e tal. Mas começando na meditação, é simplesmente tu focar na tua respiração. Colocar oxigênio para dentro, deixar ele lá dentro um pouco e desacelerando. Porque enquanto o oxigênio vai entrando e tu vai desacelerando o teu ritmo cardíaco, tu vai desacelerando a quantidade de sangue que circula no teu corpo, tu vai naturalmente te acalmando. Pessoas que têm dificuldade para dormir, pessoas que têm muita ansiedade pelo pensamento acelerado, que é a ansiedade basicamente é uma síndrome de pensamento acelerado, né? Segundo Augusto Cury, inclusive. Então, esses pensamentos, eles vão se acalmando conforme tu vai respirando. E quanto mais tempo a gente consegue se manter num estado de respiração lenta, mais a gente vai se conectando. É uma coisa que eu faço toda vez que eu tenho que criar qualquer coisa. Quando eu tô gravando meu curso agora, antes de entrar na hora de falar, eu respiro algumas vezes para eu conseguir desacelerar os meus pensamentos, para eu conseguir organizar minha cabeça e o que eu vou falar ou o que eu vou criar e me conectar com essa energia do meu inconsciente. Tem pessoas que falam que a respiração, as pessoas mais poéticas falam que a respiração é um portal entre o teu consciente e o teu inconsciente. Assim, é como se a gente conseguisse se conectar por causa desse desacelerar, né? Desse se acalmar. E é uma coisa simples que você pode fazer simplesmente por decidir fazer. Não precisa gastar dinheiro, não precisa comprar nada, é só respirar. E o único, né, assim, a ciência diz também, né, é o único momento que você não consegue pensar em nada é quando você respira profundamente. Porque se você pensar na hora que está respirando profundamente, você já para de respirar profundamente. Então, quando você consegue limpar a sua mente, de fato, então na inteligência emocional, meditação, né, é um meio, né, que a gente trabalha, uma ferramenta. A Heloísa até falou silenciaramente, é uma busca, né? Então você está lá, às vezes você vai contar tal, mas quando você respira profundamente, você não consegue pensar.
Então, usem essas referências, procurem meditações simples, respiração, né? No yoga se chamam pranayamas, né? Formas de você respirar. Então, a Leila falou que ela é muito fora da caixinha antes, né? Ela falou que ela é uma pessoa fora da caixinha. Ela é mesmo, é uma das pessoas mais fortes que eu conheço. E eu caminho quando minha mente se inquieta. Eu também gosto de caminhar quando eu tô Sabe por acelerada. quê? Sabe por que caminhar ajuda muitas vezes quando a gente. Às vezes, quando a gente tá tipo, só praticando a meditação, tem muita gente que tem dificuldade realmente de conseguir parar para respirar e aquietar a mente, porque a mente continua, né? Sim. E muitas vezes exercício ajuda. Tem gente que prefere, às vezes, ir pra musculação, ir caminhar e coisa e tal. Porque o nosso cérebro, ele se liga com o nosso corpo. Ele precisa, tu tá ocupada pensando em algo que está acontecendo agora, que é os teus músculos sendo trabalhados. Teu cérebro ele sai do teu mundo mental e ele vem pro mundo da presença, do agora, porque tu tá ali e tu não tem como ficar pensando no trabalho que eu vou entregar amanhã. Eu tô ali carregando um peso. Ou eu tô ali caminhando, eu tenho que prestar atenção no buraco. Eu tenho que, sabe, eu tenho que olhar a paisagem, eu tenho que. E a respiração vai acontecendo ao mesmo tempo, então é quase que uma. Tu obriga o teu cérebro a focar no que está acontecendo através do exercício, e isso ajuda a silenciar a mente, ajuda a acalmar, na verdade, esse ritmo frenético de pensamentos, e ajuda a gente a sair deste mundo mental que a gente passa, acho que, sei lá, 90% dos nossos dias, e É. volta um pouquinho para esse mundo real, físico aqui, né? Ar, ar que está entrando nos nossos pulmões neste momento. E isso ajuda a acalmar a mente, ajuda a acalmar a ansiedade e tudo mais também. Legal. A Márcia falou duas coisas que fazemos muito errado: pensar demais e respirar de menos, porque fazemos isso desde sempre. A meditação te faz respirar mais e acalmar a mente. Acabei de testar isso, Raquel, da respiração profunda. Pelo sorrisinho, parece que deu certo, né? Respirou profundo e não pensou. Então tá bom, mas deve ter ouvido, vê se você não viu a gente. Galera, estamos chegando no final, passou muito rápido. Deixa eu. Vamos, antes da Pri falar dar os recadinhos finais dela, vamos tirar a nossa foto oficial também aqui. Então, eu vou desativar os comentários. Então, faça uma pose, sorria. E vamos tirar a nossa foto. Vocês printam também, tá? Por favor, é para vocês printarem. Tirem essa foto. Aê. Uhul. E seguinte, compartilhem nos stories de vocês, marquem Conexões Verdadeiras, marquem a Pri e coloquem lá essas reflexões, o que vocês aprenderam aqui, o que ficou dessa mensagem, porque essa live vai ficar gravada no meu IGTV, eu vou deixar ela liberada, e outras pessoas podem se beneficiar desse papo. Então, quando você faz isso, você ajuda as pessoas da sua rede, então falando do networking, né? Então você mostra que você está buscando pelo seu próprio desenvolvimento, participando desse conteúdo, mas também está dando oportunidade para pessoas da sua rede que não sabiam por algum motivo, não têm esse acesso, de ter acesso. E isso é muito bom, porque as pessoas vão, então, passa esse convite para que vocês né, reverberem esse conteúdo com a gente, porque a gente veio aqui para servir vocês, tá? Então, essa pode ser uma forma de agradecimento muito boa, dar a chance das pessoas se conhecerem. Já sigam a Pri, né? Pri. Não, é Prisarte só, né? É, Pri.arte, arroba Pri.arte. Porque em breve temos novidade, não é isso? Temos. É lançar dia primeiro agora o curso de Strava, que é para exatamente destravar a energia criativa, tudo que a gente vem falando aqui. A gente vai trabalhar as principais travas que nos incomodam na nossa energia, que acabam bloqueando essa energia criativa. Trabalhar cada uma delas com exercícios, entendendo um pouco mais a fundo de onde é que elas vêm, o que, que elas vêm nos incomodando, né? Trabalhar esse ciclo de realidade e tudo mais. Conseguir entender aí aonde que a gente vai desbloqueando, né? E uma coisa que eu sempre falo, e eu falo no curso também, eu vou falar para vocês sempre, é que uma das coisas que a gente mais cai na ilusão ou no engano, e que acaba também sendo uma das travas, é a questão da pressa. A gente tem pressa até para desbloquear da pressa, tu entende? A gente tem pressa até para desbloquear das coisas que a gente precisa, a gente tem pressa para se desenvolver.
E essa pressa vem da mania de perfeição. Então é um ciclo que vai, tipo, se retroalimentando de novo, como a gente já conversou aqui. Então, Eu vou anotando. tudo aquilo que a gente falou aqui, assim como tudo aquilo que eu falo no curso, os exercícios que eu vou falar, eu sempre vou dizer, pratiquem, continuem fazendo. Não é porque um dia eu comecei e no outro dia não tive resultado que eu vou desistir. Ou que não dá certo, não quer dizer isso. Né? Eu respirei um dia e não consegui acalmar minha mente, Pri, não desbloqueei. Ah, então não vou mais respirar. Não, pratiquem, continuem. Porque existe um ciclo de aprendizado do nosso cérebro, existe não é ciclo, é curva de aprendizado. Então a gente Uhum. precisa para um momento no início onde vai ser mais desafiador, onde eu vou sair da minha zona de conforto, onde vai ser um pouco mais desconfortável, eu ficar analisando a minha mente, o que, que eu estou pensando, substituir por outra frase, fazer afirmação, respirar, nossa, um monte de coisa. Mas com o tempo isso vai ficando cada vez mais automático, cada vez mais fácil, e aí tu vai conseguindo ter esses diálogos mentais com um pouco mais de paz interior, né? Sem ser essa guerra constante que a gente tem. Né? Uma coisa que eu falo no curso é isso, que a gente vive em guerra na nossa cabeça. A gente tem que acabar com essa guerra. A gente precisa se conhecer, entender o que está acontecendo e trazer mais paz. Porque eu acho que é só com paz, com empatia pela gente mesmo, com mais tranquilidade ao dialogar na nossa cabeça que a gente vai conseguir realmente destravar. Mais ou menos isso. Muito Então, bom. dia Então, primeiro ó, o curso. isso. Reforçando, acompanhem a Pri, já sigam ela, né, para você saber direitinho todas as informações. E também, é claro que esse é o assunto que ela trata no perfil dela, então, além de conhecer o curso, já vê algumas outras coisas, tá? Sobre ela. Aliás, acompanhe os stories dela, que ela passa os bastidores, conta um monte de coisa, é super divertido. Traz muitas reflexões, eu tenho aprendido bastante, então fica aqui Ai, a dica. A Márcia falou, a gente planta a semente num dia e no dia seguinte se pergunta por que que ainda não virou planta. Gente, é isso aí. E voltamos aqui à questão da natureza, né? A natureza é tão sábia que é isso, né? Vai lá uma abelha, pega o pólen, né? Pega tudo, aí sai polinizando, aí a semente tal, aí a coisa acontece no tempo certo, as chuvas vêm na época certa. Agora a gente deu uma ferrada no clima, mas no geral, né? As coisas, né? Os ciclos, né? Na natureza estão perfeitos. Às vezes eu falo assim. Ah, mas eu não tô com fome agora. Eu falo para minha mãe, mas eu não tô com fome agora, eu não vou comer. Não, mas está na hora de comer. Aí eu sempre falo assim, mãe, na natureza, os animais comem quando eles têm fome. Eles não comem porque está na hora de comer, porque deu meio-dia, eles nem sabem, né? Então, esse é um exemplo que às vezes eu uso para mim, do tipo, eu não vou morrer porque eu não comi naquele momento que eu não estava com fome, né? Meu corpo não vai se desfazer, né? Então, essa natureza, assim, observar a natureza é super. Fica aqui de dica, de recomendação também para vocês. tudo Ai, existe que delícia. Oi? Pode um falar. processo, para tudo existe um processo, né? Então a gente não pode querer apressar as coisas, né? Inclusive, Hum, o processo criativo também existe um processo, né? Muitas vezes até um adendo para a gente finalizar aqui antes de finalizar. Não cala a boca também. Mas a gente muitas vezes quer apressar a criação também. E se eu cair nessa armadilha no curso, eu queria que o curso acontecesse e eu criasse e saísse a ideia da minha cabeça na hora que eu queria. Vai nessa, Pri, vai nessa. Não é assim. A nossa criança interior que vem para usar a nossa criatividade, que vem criar, ela tem o tempo dela, sabe? Ela não vai funcionar só porque a gente mandou ela funcionar, não. Então a gente precisa dar esses tempos para ela surgir, para ela vir e se sentir confortável, não julgada, para daí ela sair. Né? Então tem esse processo também, né? E acreditar nesse legal. processo é bom. Uhum. É isso aí, vamos acreditar, né? Vamos dar o tempo, vamos aprender a lidar com isso da melhor forma e nos divertir no caminho, né? Para mim, se não está divertido, tá errado. Então, vamos nos divertir no caminho. Por favor, vamos nos divertir no caminho. Galera, gratidão por vocês estarem aqui com a gente. Passou bastante gente, principalmente para todo mundo que contribuiu aí, compartilhou as sacadas. Eu gostei muito. Eu printei aqui o da Márcia, uma hora que ela falou, né? Eu até printei. Super legal. É para vocês que a gente faz isso, né? Aqui em Conexões Verdadeiras, né? Toda quinta-feira às 20 tem convidados, eu vou avisando.
né? Acompanhem a Pri e, poxa, muito legal tudo que vocês colocaram aqui. Espero que essas orientações sejam muito úteis para vocês e que vocês lembrem, né? E se alguém comentar com vocês que, tô travado, tá difícil, não consigo dar continuidade num projeto, manda, né, essa live que vai ficar salva, manda essa live para a pessoa, pede para ela seguir a Pri, que isso pode contribuir bastante, tá bom? Pri, gratidão. Muito obrigada pelo convite, Raquel. Amei essa conversa aqui, foi muito rica, muito legal. O pessoal que interagiu, obrigada, gente que esteve aqui conosco, que ficaram até o final também. Gratidão de verdade. Olha aí, ó, a Milena agradeceu, a Leila também agradeceu, a Márcia falou que foi muito bacana, também está agradecendo. É isso aí, gente. A Heloísa falou que gostou demais. Então tá bom, continuem respirando, né? Se eu fosse lá, ó, como é que é? Bus procurando Nemo, eu ia falar, continue nadando, né? Continuem a nadar, mas continuem respirando. E a gente se vê na próxima semana com mais uma live Conexão Valor aqui em Conexões Verdadeiras. Gente, uma ótima noite para vocês. Até. Beijo, beijo.